Amém? Nós já aproveitaremos a oportunidade e ouviremos a palavra do Senhor do nosso irmão, presbítero Thales, que está hoje conosco e vai nos ministrar a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Estamos felizes. Ligamos ao pastor Eres, pedimos a ele que nós pudéssemos estarmos aqui nesta noite. E Deus nos concedeu esta oportunidade de poder rever os irmãos e mais uma noite estar aqui adorando a Deus. Nossa família aumentou, a Heloísa nos deu o Miguel, e o Miguel é uma bênção para nós lá na nossa casa. Existem problemas, quando essa menina ficou grávida, e eu fiquei 9 meses sem dormir. Desde o dia que veio o resultado de gravidez dessa moça, nós começamos a sofrer. Por quê? Porque você tem uma jovem, adolescente, dentro da igreja. E por muitas das vezes, ele se perde. Mas, nós ficamos 9 meses abatidos. Por muitas das vezes, nós nem congregávamos. Porque é assim, meus irmãos. Na hora da adversidade, na hora do problema mesmo, quando o negócio pega, é a hora que nós precisamos de ver. A luta é o termômetro da nossa fé. Até onde nós vamos. Quando eu aceitei a Jesus, e até uns 2 anos atrás, eu achei que eu ia me tornar o maior pregador dessa cidade. Eu pregava em todas as igrejas. Todos os dias que eu ia à sede, eu tinha 5, 6 convites. E pregava. E Deus falava, e Deus usava, e Deus mudava. Mas chegou um dia que as coisas ficou difícil. O céu fechou. E nós buscamos a Deus em oração e o Senhor não respondia. E começou a afunilar. Ficou difícil. Há dias que eu orei e disse a Deus, eu prefiro a morte do que continuar vivendo, Senhor. Porque por muitas das vezes é melhor a gente morrer do que a gente ficar vivendo uma vida difícil. Mas um dia eu estava na igreja e Deus usou uma irmã lá e disse, olha, eu vou transformar o seu sofrimento em bênção. O dia, irmãos, eu estava trabalhando, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, essa gravidez está meio complicada, está com dor, está difícil, está sangrando, Senhor. Eu saí do meu trabalho, cheguei em casa, o Espírito de Deus diz assim para mim, ó, você leva ela agora. E eu disse a ela, olha, você não está sentindo dor, você não tem nada mais, o Senhor falou comigo e mandou te levar agora. Cheguei na Santa Casa há poucas horas, o nosso neto nasceu perfeito pela glória de Deus. E aquela noite em diante, irmãos, eu não perdi mais nenhuma noite de sono, porque Deus enviou o refrigério à minha casa. Você que está na adversidade, você que está enfrentando as suas lutas, os seus problemas, você pode ter certeza, esta noite ainda pode ser a noite do refrigério para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. O capítulo é o de número 5. Eu tenho certeza de que Deus irá falar conosco, porque o Senhor não ia nos reunir à toa nesta noite. Josué capítulo 5, o versículo é o de número 14. Os irmãos acharam? Respondeu ele, não sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e adorou e disse-lhe, que disse meu senhor ao seu servo,
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez assim Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 7 dias. Meus irmãos, nós estamos mediante a um texto que trata-nos a história de um homem por nome Josué. A Bíblia Sagrada nos informa que ele serviu Moisés por muitos e muitos anos. Então, um dia, o Espírito de Deus, a pessoa de Deus, resolve encerrar o legado de Moisés. O legado que este foi um legado popular, um legado este que foi um legado de vitórias. Por quê? Porque Moisés, ele servia a Deus com toda a sua intensidade. Moisés era um servo autêntico de Deus. Moisés era o único homem em que Deus falava de face a face. Deus resolveu por si só escolher Moisés. A história de Moisés é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos menciona que quando Moisés nasce, o faraó manda matar a todas as crianças. E então era o costume daquela época, as mães colocar os seus filhos em um cesto e clafetá-los ou betumá-los eles e lançá-los às águas. E a história nos disse que as águas matavam essas crianças. Elas preferiam que os seus filhos morressem pelas águas do que ser morto pelas espadas dos soldados de Faraó. Então, uma certa vez, esse moço estava crescendo e chegou a hora de ser lançado no cesto. E a Bíblia nos informa que a filha de Faraó o acha. Então, começa a se crescer, aprender a todas as práticas e habilidades egípcias. Então, ele se forma um homem. E quando ele se forma um homem, o Deus de Israel o chama para uma grande obra, para um grande trabalho árduo, para tirar o povo do Egito, para conduzir milhares e milhares de homens, mulheres e jovens e crianças a uma terra na qual chamada Terra Prometida. O trabalho foi árduo, Faraó se levantou, Deus enviou as pragas, Deus enviou o refrigério, Deus abriu o mar, eles entraram na cidade de Mara e transformaram as águas amargas em águas potáveis. Deus trabalhou de uma forma excepcional. Chegado o dia em que Deus chama Moisés e disse: olha, chegou o fim do seu ministério. Eu tenho um jovem que acompanhou você. É preciso de pararmos por aqui. É preciso de nós terminar o seu legado. É preciso de você encerrar a sua carreira. Então Deus, ele resolve recolher Moisés. E a Bíblia diz que o corpo de Moisés está em alguma parte celeste. Porque os anjos lutaram com o inimigo por causa do seu corpo. E uma certa feita, o livro de Josué, no capítulo 1, diz o texto: e sucedeu que depois da morte de Moisés, o Senhor chama a Josué, filho de Num, e disse a ele: olha, meu servo Moisés é morto. Te levanta-te agora, te dispõe-te agora, porque o meu negócio é contigo. Seja forte e corajoso. Deus estava dizendo a Josué: olha, a promessa que eu fiz a Abraão, a promessa que eu fiz a Isaque, a promessa em que eu fiz a Jacó,
está caindo nas suas mãos, e eu dou a ti o direito de entrar com meu povo na terra prometida, que eu prometi aos antepassados. Ou seja, a promessa de Deus na minha casa e na sua casa ainda está de pé. A promessa de Deus na nossa família, ela ainda está de pé. O milagre de Deus ainda, ele vai acontecer. Ou seja, Deus congregou nós nesta noite para dizer: a minha promessa contigo ainda está de pé. Se disponha, seja forte, seja corajosa, seja corajoso e não pare, caminhe até o fim, porque o milagre vai acontecer, porque eu falei e vou fazer. Se você observar o capítulo 1, Deus disse várias vezes: ser forte. Mas tem um versículo que ele diz assim: é preciso você ser muito forte e muito corajoso. O nosso problema é que nós vivemos uma fé, às vezes, balançada. Porque o que nós ouvimos hoje é que Deus nos dá o carro, a casa, a prosperidade. Nós ouvimos mensagens que blindamos as famílias. Na sua casa não acontece, na sua casa não chega, a doença no seu corpo não chega, mas a verdade é que chega, a verdade é que acontece, a verdade é que nós padecemos, a verdade é que por muitas das vezes nós somos humilhados, a verdade é que por muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que nós projetamos, mas a verdade maior é que eu e você estamos vivos pela promessa de Deus, estamos guardados pelo sangue de Jesus, estamos protegidos porque a mão protetora e redentora de Deus está estendida em prol da nossa casa, está estendida em prol da nossa família, está estendida em prol da nossa vida, está estendida em prol dos nossos entes queridos, e a verdade maior é que o milagre vai acontecer, a humilhação vai acabar, a pobreza vai acabar, porque Deus vai chegar, e quando Ele chega resolvendo, Ele chega mudando, Ele chega curando, Ele chega transformando, Ele chega acontecendo, meu irmão. Josué não parou para discutir aqui. Josué podia ter parado e ter dito: olha, Moisés era bom, mas ele sofreu uma rebelião no seu ministério. Moisés era bom, gente, só que tem uma coisa: o seu irmão fez um bezerro de ouro. Josué não parou para caluniar, Josué não foi chamado para criticar. Mas quando Deus chama Josué, os ouvidos dele estão inclinados para ouvir a voz de Deus. E quando os nossos ouvidos, ele se inclina para ouvir o Deus dos exércitos de Israel. Ei, meu irmão, você pode ter certeza que a obediência a Deus transforma coração. A obediência a Deus cura enfermidade. O amor de Deus estende na minha e na sua obediência. E quando o amor de Deus chega, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Essa é a mais pura verdade. E a Bíblia diz que Deus continua com Josué e disse a ele: você vai ser forte, você vai ser muito corajoso, porque a terra em que você tem que tomar, ela está cercada. Os cananeus colocou os jebuseus, os heveus, os amorreus nas trincheiras, e não tem como você passar. Então nós precisamos de um plano, de uma estratégia. A estratégia é: Josué, santifica o povo, porque dentro de 3 dias eu, o Senhor, farei maravilhas no meio de vós. E Josué vai no arraial e começa a dizer: olha, é hora de santificarmos, porque quando nós nos santificamos, o milagre de Deus é vivo na nossa vida. Quando nós santificamos, a obra acontece. Quando nós santificamos, o inimigo precisa e ele tem que sair da frente, porque Deus é o Deus de santificação.
santifica o meu povo, porque eu vou fazer maravilhas dentro de 3 dias. Então a Bíblia diz que ele junta o povo, leva o povo às margens do rio. E Deus disse: olha, Josué, você manda o sacerdote colocar a arca da aliança, a arca da promessa, porque ali eu estarei dentro da arca. E eu só estou dentro da arca através da santificação. Eu só estou dentro da arca através da minha obediência. Sem a arca não existe manifestação de Deus. Sem a arca não existe milagre. Sem a arca não existe segurança. Sem a arca não existe paz. Sem a arca o mar não abre. Sem a arca o Jordão não abre. Então Josué, ele entende e ele coloca a arca no rio. E a Bíblia diz que o rio se abre em uma enchente. Estava em uma poderosa enchente. Era a época da cega, era a época da chuva. E o Salmo 114, a Bíblia nos informa: e o mar viu isto, e o Jordão voltou-te atrás. Ou seja, os encontros das águas, Deus paralisa o mar morto de um lado, e Deus volta o Jordão para trás. Ou seja, o que acontece nesse lugar? Acontece um poderosíssimo milagre. O milagre das águas abertas, o milagre do mar morto parado. O que eu quero aplicar nesta noite é que as coisas mortas se acabarão e coisas novas e vivas chegarão nas nossas vidas. Preste atenção, irmão. O mar morto, ele descia à esquerda, e Deus então paralisa. Em vez dele descer, as águas voltam para trás. Leia na sua Bíblia para você ver o Salmo 114. As águas começam a voltar-te para trás, pastor Paulo. E o Jordão é impedido de chegar. E se forma-se uma grande parede de água. Vamos contextualizar o texto. E se começa a se formar o alicerce das águas paralisada pelo poder de Deus. E começa a se formar os tijolos de água. E um tijolo olha para o outro e diz: por que você parou? Eu parei por causa da voz do Eterno. Por que você parou? Eu parei por causa de um povo obediente que está me clamando. Por que você parou, tijolo? Eu parei porque aqui tem um povo de fé que acredita no Eterno. Ei, irmão, as águas não vão te afundar. As águas não vão passar por cima de você. Porque na sua vida existe o poderoso de Israel, o Deus que paralisa as águas. O mesmo milagre que acontece no Mar Vermelho. Josué é entendido. Josué é um obreiro, irmão Daniel, experimentado. Ele é trabalhado. Não é as águas do Jordão que paralisa a fé de Josué. Porque pela sua obediência. Se você ler o Salmo 114, você vai ver coisas poderosíssimas nesse texto. Quando eu achei esse texto na minha casa, eu comecei a chorar de ver a grandeza de Deus. Deixa eu parar para me ler. O verso 3. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou-te atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como os cordeiros do rebanho. E diz o salmista: quem és tu, ó mar, que assim o foges? E tu, Jordão, para te tornares atrás? Quando a Bíblia está dizendo que os montes saltaram-se como carneiros, a Bíblia está dizendo que Deus, ele abriu o rio Jordão, e o rio e o mar é cheio de ondulações, é cheio de buraco. Então a Bíblia está dizendo que eles fugiram e a terra foi aplainada. Acabou-se os buracos que tentavam nos derrubar, meus irmãos. Entende o que Deus está dizendo? Ele vai aplainar os seus caminhos.
Ele vai te conduzir. A mão poderosa de Deus vai te levar. E você não vai tropeçar. Você não vai cair. E você vai dizer, como está dizendo no Salmo: cadê você, mar? Cadê você, problema? Aonde você está, minha dificuldade? Eu quero saber de você por quê? Porque está chegando o auxílio de Deus, está chegando o milagre de Deus, está chegando a prosperidade de Deus, a providência. Ei, irmão, se você que acredita, levanta a sua mão e receba a providência de Deus para a sua vida. E Josué continua a sua caminhada. Josué entra nas cidades. Em uma delas ele é derrotado. E ali ele aprende uma grande lição com Deus. Ele consultava a Deus. Mas quando chegou em Ai, Josué não consultou a Deus. Então, o povo de Israel sofreu grandes baixas. Os historiadores dizem que, assim, que os militares de Ai expulsou os soldados de Israel de uma forma, foi uma chacota, foi humilhante. O exército de Deus padeceu. Por muitas das vezes nós podemos padecer, mas nós não perdemos a guerra. Por enquanto nós estamos perdendo na batalha. Mas existe um Deus, irmão, zeloso, que nos amou primeiro, que nos amou antes da fundação do mundo, que cuida de nós, que nos colocou na terra, que nos conduziu aqui até hoje. Por mais que a sua dificuldade, por mais que você ache que você está perdendo para o inimigo, por mais que você ache que você está perdendo a sua família, por mais que você ache que está se acabando, escute uma palavra de Deus, ore a Deus, que Deus te dará a vitória, não vai se perder. O seu casamento não vai se acabar, a sua casa não vai terminar, a sua família não vai se definhar, porque Deus é o Deus da casa, Deus é o Deus da família, Deus é o Deus do cônjuge. Ei, escute uma palavra, a sua família está protegida por Deus. E no capítulo 5 se começa a história. Deus chama o povo e diz: circuncida os filhos de Israel novamente, porque eu farei uma maravilha. Eu vou te dar Jericó, uma cidade fortificada. Os amomitas, uma certa época, destruiu Jericó. Então Jericó é reconstruída novamente, uma cidade fortificada, com 2 muros altos, uma parede muito alta, de muitos metros, de largura como de comprimento. Ali estava a casa da prostituta Raabe, guardada e protegida. Então Deus chama Josué e diz: olha, é preciso de eu te dar esta vitória agora. Jericó vai ser derrubada, Jericó vai ser destruída. Então eles vão e fazem uma análise de Jericó. Eles dão uma volta em Jericó, e as muralhas são grandes. Não existe nenhuma britadeira, não existe nenhuma retroescavadeira que derrubava Jericó. Nesta época não tinha nenhuma arma de guerra. Nesta época não tinha flecheiro que derrubava. Essa época não tinha caminhão para derrubar as fortificações de Jericó. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Por muitas das vezes, o problema ele não acaba. O problema é maior do que a minha e a sua fé. A dificuldade ela é grande. Nós olhamos e nós imaginamos: eu não vou conseguir passar para o lado de lá. Eu não vou conseguir adquirir a vitória que na qual eu preciso. Mas Deus está dizendo: analisa aí, dá garantia ao seu inimigo. Isso mesmo, vê como é forte, vê como as muralhas são poderosas, vê quantos carros passam nessas muralhas, vê quantas cidades cabem no meio dessas muralhas, quantas pessoas moram ali, porque você fazendo isso, você vai glorificar o meu nome, porque eu hei de derrubar elas, você querendo ou não, elas irão cair ao som das buzinas, à marcha do meu povo, porque eu sou Deus, que o meu Espírito habita no meio das buzinas. Sabe de uma coisa, irmão? Josué, ele tinha 4 milhões de pessoas com ele.
600.000 pessoas eram homens de guerra. E nessa hora ele começa a trabalhar. E começa a se cercar Jericó. E olha para você ver. Os moradores de Jericó, eles deviam olhar, olha lá. Olha como é que esses hebreus são bobos. Eles dão uma volta. Amanhã eles vão dar outra volta. E todos os dias, pastor Paulo, eles se juntavam. Vamos lá juntar no pé da muralha para nós ver eles. Era uma chacota, irmão José Carlos. Eles rodeavam o pastor Daniel e o povo de Jericó dizia, eles nunca vão conseguir entrar aqui. Não vai cair. Não vai ceder. Jericó é uma cidade intransponível. As muralhas de Jericó não caem. E no outro dia, o povo marchava. No outro dia, eles marchavam. Ao cabo de 6 dias, eles marchavam. E a sensação daquela cidade de Jericó era ver os israelitas marchando. Agora preste atenção para você ver numa coisa. Como que o poder de Deus é indiscutível. Como que a igreja é algo tão poderoso. É tão místico. Isso aqui não é só templo. Isso aqui não é só parede, não. Muita gente passou dificuldade para construir isso aqui. Muita gente trabalhou árduo aqui. Isso aqui não é só parede. Está certo que a Bíblia diz que nós somos os templos do Espírito de Deus. Mas isso aqui é um lugar místico, santo. Isso aqui foi consagrado a Deus. Foi entregue a Deus. Olha para você ver o tamanho do poder da igreja, meu irmão. O mundo aí fora, a medicina, ela não cura o câncer. Mas nós fazemos uma campanha na igreja. E o pastor coloca uma caixinha. E coloca o seu pedido. Eu quero ser curado do câncer. Irmão, as irmãs começam uma campanha de oração. Na outra semana, vem a irmã aqui na frente, olha, eu tinha o câncer, a medicina não curou, mas Jesus me libertou. A ciência não tem uma cura para o crack. O crack vem destruindo as famílias, arruinando a maior arma que o diabo inventou em todos os tempos. Traz o rapaz na igreja, ele dobra o joelho. Deus tem uma obra na sua vida. Amanhã ele não tem mais vida com crack. Amanhã ele não tem mais a vida com a cocaína. Amanhã ele já não tem mais a vida com a maconha. Por quê? Porque o poder místico da igreja atraiu a presença de Deus e fez Deus o libertá-lo. Coisas que a medicina não faz, meu irmão. O meu Deus e o seu Deus, Ele é poderoso em suas obras. Jericó está cercado. Israel cerca Jericó. Não tem na onde ele sair. Enquanto que a estratégia de Deus era: você vai cercar seu inimigo. Eles não entendiam. Sabe quando nós vamos cercar o inimigo nesta noite? Sabe quando nós cercamos o inimigo das nossas vidas? Quando nós oramos. Eu oro pela sua vida, você ora pela minha. Eu oro pela sua, você ora pela minha. A senhora ora pela dela, ela ora pela sua. Quando a igreja entra em harmonia, quando a igreja entra em união, quando a igreja entra num propósito, quando ela é igreja, quando nós estamos unidos, quando nós estamos fortalecidos numa mesma fé, quando nós estamos caminhando no mesmo projeto, quando o irmão está sofrendo, eu também estou sofrendo, quando o irmão está em dificuldade, eu também estou em dificuldade, quando o irmão está doente, eu também adoeço, porque eu faço parte do corpo de Cristo, e se o meu irmão está doente, eu preciso também de estar doente. Se o meu irmão está necessitado, eu também preciso de ficar necessitado, porque eu faço parte deste corpo. Então a minha necessidade é uma: eu preciso de orar pela cura do meu irmão, eu preciso de orar pela providência na vida do meu irmão, eu preciso de orar em prol do meu irmão. E eles juntos, reunidos, e a Bíblia disse que ao fim dos 7 dias,
eles começam a marchar e tocar as suas buzinas. E o som das buzinas começa a estremecer a terra. Ou seja, o louvor da buzina começa a dizer: terra, te abre novamente. Terra, te abre novamente. Era um som emitido, mas espiritualmente dizendo, era um som: olha, abra-te terra. Não caia muralha, porque ali tem Raabe, ela não pode morrer. Nós prometemos que iremos levá-la, nós prometemos a ela guardar ela, então você não pode cair. Terra começa a se abrir, e a terra começa a se abrir, as muralhas começam a descer. O povo de Jericó presencia mais uma vez o milagre de Deus atuando na natureza, e a terra se abre, as muralhas descem, e Deus manda: Josué, toma esta cidade. Josué, destrói os inimigos. Josué, não toma nada desta cidade. Eu só quero uma coisa: mostrar ao rei de Jericó que eu sou o Senhor de Israel. Você pode levantar um pouco nesta noite? Você está entendendo que é a noite que Deus quer fazer um milagre na sua vida? Você entende que Deus, ele mexe a natureza, ele para o mar, ele para o rio, ele abre a terra, mas ele é Deus de resolver o seu problema nesta noite também. É o Deus de te curar as suas dores, as suas feridas abertas. É noite de você ser curado. É noite de você ter uma certeza de que Deus irá agir em prol da sua vida. É noite de que você tem certeza que Deus irá agir em prol do seu casamento, em prol da sua família. Deus irá curar a sua enfermidade nesta noite. Será que você pode fechar os seus olhos agora e contemplar a muralha dos teus problemas sendo derrubada, ela descendo, porque Deus tem uma obra maravilhosa a realizar nesta igreja e na sua vida. Então o Senhor não vai permitir que os problemas, as dificuldades que te assolam, os monstros que tentam destruir a sua fé, que quer paralisar você, que quer impedir você de acreditar que o Deus que abre mar é o Deus que transforma a sua família. O Deus que derruba a muralha é o Deus que liberta o teu filho. O Deus que para o Rio Jordão é o Deus capaz de entrar naquele problema que você acha que não tem mais solução, e Ele vai trazer solução para aquele problema, porque Ele é o Deus que resolve todas as coisas. Você pode levantar sua mão direita aos céus. Deus, Seremandaragai, Shuimihai, Tuimanegev, Yastumhanderegas, Tuimandegai, Surihai, Chumihandagas. Oh, aleluias! A glória do Senhor está sobre a minha vida e a tua nesta noite. Oh, aleluias! O Senhor está nesta noite para falar e ministrar ao meu e ao teu coração. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle. Apresente a Ele as suas causas, apresente a Ele as suas impossibilidades e dificuldades. Comece a colocar na presença dEle e diga: Senhor, Pai, está difícil.
O muro é grande, a luta é pesada, Pai. Mas eu creio no milagre, eu creio no milagre. Se você crê em milagre, comece a falar com o Senhor nesta hora. Comece a falar com o Senhor nesta hora. Se você crê no poder do Espírito Santo, se você crê no poder da intercessão, se você crê na oração, comece a apresentar ao Senhor nesta hora. Se você crê que Deus está aqui e que Ele ouve a sua oração, comece a falar com Ele nesta hora. Aproveite esses minutos que nós temos de colocar na mão dEle. Oh, aleluias. Nunca Oh, houve noite aleluia. que pudesse impedir o nascer do sol e Oh, a esperança. aleluias. E não há Sim, problemas Jesus. que possa impedir as mãos de Jesus. Você que veio aqui sem pra lhe encontrar ajudar. solução. Nunca houve noite. Você que veio aqui que perguntando, pudesse Senhor, até impedir quando? o nascer do sol. O e a Senhor tem uma esperança. palavra para a tua E vida. não há problemas. O Senhor que possa está aqui impedir nesta noite as para mãos derramar de Jesus bênção sobre a tua pra casa. te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado Sinta a de presença Jesus. dele. Sinta a presença do Senhor. Haverá um milagre dentro de mim. Comece a Vem ser derramado um descendo o milagre na tua rio casa. pra me dar Comece a ser vida. derramado um milagre Este sobre a rio tua que vida. emana Comece a receber lá um da milagre cruz, da parte do ao lado Senhor de Jesus. na tua casa, na tua vida. Aquilo que parecia Adore. impossível. Adore o nome dele, exalte a ele, fala com ele. É ele Aquilo que resolve o teu problema. parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só quem sente a presença dele, levanta a mão e comece a agradecer. Sim, Senhor, usa. Sou Usa, teu Senhor. milagre. Usa, Senhor, eu sou um milagre, eu sou um milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Quantos podem adorar o nome do Senhor, bendizer a Ele, glorificar a Ele? Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero só lembrar os irmãos. Dia
8 e 9 de maio, nós teremos o nosso trabalho de família. Dia 8 na nossa congregação e dia 9 nós teremos o primeiro encontro de casais. Pastor Josué Gonçalves estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, eu peço aos irmãos, aqueles que ainda não fizeram as suas inscrições, aproveite, faça, e eu tenho certeza que nós seremos abençoados. Amém? Procure a nossa secretária, nossa irmã Daiane, nosso irmão Elielto. Aproveite para fazer a sua inscrição. Não deixa passar a oportunidade não de receber uma palavra direta para o teu casamento. Nós vamos tratar, e o tema é direto para o casamento. Então aproveita, irmão. Aproveita para receber e ter orientação da parte de Deus para a tua vida. Amém? Levanta a tua mão ao céu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Agradecer a Deus por este culto. Pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de bênção, de vitória. Uma semana que o Senhor nos reserve a sua infinita graça, bondade e misericórdia. Tenho certeza que Deus continuará nos visitando. Ô Aldir, vem cá. Vem fazer sua oração em nosso favor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por este culto maravilhoso que o Senhor nos propôs nesta noite. Abençoe a todos que aqui chegaram, abençoe aqueles que não puderam vir, vá de encontro a cada um neste momento. Ó Senhor, agora despeça o seu povo em paz, para os seus lares, dê uma noite de bênção, de paz, preparando para amanhã amanhecermos o dia com vida e saúde, segundo a sua vontade. Ó Santo Deus de maravilha, livra o teu povo de todo mal, livre, meu Pai Celeste, qualquer barreira que o inimigo tiver colocado, meu Pai Celeste, para nos atrapalhar nossa vida espiritual e material, que caia por terra, Senhor. Todo laço do inimigo que venha a ser destruído. Ó Senhor, abençoe o seu povo e que o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pega a tua mão assim. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e nós possamos dizer: amém. Com paz, que o Senhor vos acompanhe.